E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, sou professor mestre em História e este é o canal História Super Sincera. No vídeo de hoje vou passar para vocês 6 dicas infalíveis para melhorar o seu desempenho no estudo de História. Seja lá qual utilidade que estudar História tenha em sua vida, essas dicas com certeza vão ajudar você a melhorar suas notas, a melhorar a sua aprendizagem, seu nível cultural pessoal e a sua própria inteligência. Então fique aqui e aproveite para se inscrever, deixar seu like aí neste vídeo, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Estudar tem um monte de complicações e nós sempre temos obstáculos que possam aí dificultar os nossos estudos. Umas pessoas têm mais propensão a entender mais sobre ciências exatas, outros são melhores nas ciências humanas, outros se sentem mais à vontade estudando ciências biológicas e de saúde, mas o fato é que quanto mais completos nós queremos ser culturalmente, maior envolvimento nós temos com todas as áreas do conhecimento, embora nós tenhamos competências e habilidades mais definidas em cada um dos tipos de ciências, mas o ideal para formar pessoas completas aí, culturalmente falando, é ter entendimento sobre todas as áreas do conhecimento, tá? Nem que seja um entendimento básico. Então, a própria técnica de estudo ela não é a mesma, as técnicas de estudo não são as mesmas para todas as ciências, tá? Então eu vou aqui passar 6, entre muitas dicas que poderia passar, escolhi 6 dicas que são realmente infalíveis para estudar História. Você que tem problemas ao estudar História, porque fica preocupado com datas, fica preocupado com personagens históricos e relacionar personagens a datas e personagens a datas e lugares, então isso vai acabando embaralhando tudo na sua cabeça e você acaba não retendo nada, não aprendendo nada e pior, muitas vezes desesperado, né, por circunstância aí de ter que fazer uma prova, seja você do ensino fundamental, médio, universitário, você acaba decorando um conteúdo específico, fatos específicos para aquele dia, para aquela prova, o que é algo muito arriscado. Por quê? Quem decora, esquece. Isso é fato, você acaba esquecendo, especialmente depois que aquilo deixa de ter utilidade para você. Mas você também pode esquecer por conta do nervosismo e da ansiedade na hora de uma prova. Então, o que é o ideal? Aprender. Aprender. E aprender é diferente de decorar. Por isso é que nós vamos hoje passar essas dicas. A primeira dica das dicas infalíveis, lembrando, são 5 dicas e você tem que ficar até o final porque a 6ª dica é inusitada. Você não esperaria que eu fosse dar essa dica. Você não espera, tá? Você vai até falar para seus amigos, eu não imaginava que ele ia falar isso no final do vídeo, na última dica. Então, a primeira dica, lógico, a dedicação à leitura, tá? Espanta a preguiça de ler e vai ler, ok? O que é que você está precisando estudar, o que é que você tem interesse em conhecer. Leia, risque, grife, anote do lado, tá? Faça lá os post-its e leia. E não deixe de ler. E releia se você não tiver entendido. Bom, então a dedicação à leitura, a insistência à leitura, em ler cada vez mais. Você que não tem costume nenhum, você que não lê nada, comece devagar, comece aos poucos. Sabe quando a pessoa começa a ir na academia e ela tem que começar devagar, né, a fazer um treinamento de musculação ou qualquer outro tipo de esporte, tem que começar devagar. Claro, comece a ler umas poucas páginas por dia, né, mais frequentemente, e aí em breve você vai estar lendo aí 30 páginas todo dia, quem sabe, tá? Então é esforço, dedicação com a leitura, e nunca deixando passar nenhuma palavra que você não conheça. Apareceu uma palavra que você não sabe o significado, é a hora de ir ao dicionário ou ir num mecanismo de busca aí na internet, né? Vai lá no Google e pesquisa o significado da palavra e tenta encaixar a palavra naquele contexto para que aquele estudo faça sentido para você. Então a primeira dica,
leitura. Acumule leitura. Leitura em cima de leitura, tá bom? Segunda dica que eu ia falar para você é a construção de mapas mentais. Fazer mapas mentais, sabe? Você coloca um assunto, existem várias formas de criar mapas mentais, tá? Uma forma que o pessoal tem utilizado muito é aquela de colocar um assunto bem no centro de uma página. Você pega uma folha A4 e coloca ela ali virada, né, em formato paisagem, coloca o assunto no meio da página ali, centralizado, e vai puxando as flechinhas e colocando os principais fatos referentes àquele assunto. Tá? O porquê, o motivo, causa, consequências, fatos em si, lugar, época, quem está envolvido. Você vai puxando as flechinhas e criando um mapa mental enquanto você vai fazendo a leitura, tá? Dos textos relacionados ao assunto que você está estudando. Entendeu? Então, segunda dica, construir mapas mentais. E tem muitos modelos de mapas mentais dos mais variados assuntos, tá? Seja de história ou de outra forma de conhecimento aí que existe, outro tipo de ciência, mas você pode olhar esses mapas até para ter como exemplo, como inspiração para fazer seus próprios mapas mentais, porque aquilo vai se fixar muito melhor, tá? Para a sua aprendizagem. Terceira dica das 6 que eu ia passar para vocês é a questão de você fazer fichamentos, ou seja, anotações. Já tinha falado das anotações enquanto você faz leitura, mas que tal você mesmo criar seus próprios textos, né? Seus próprios resumos daquilo que você estudou? Eu tenho alunos, eu já tive alunos que sempre foram muito bons em fazer fichamento, e eu ficava muito feliz, né, desses alunos mandando para mim em véspera de prova: aqui o fichamento que eu fiz, professor, vê se tá bom, se tá legal. E esses alunos que faziam esses fichamentos antes da prova, se preparando para as provas, eram e são os que obtinham as melhores notas. Né? É caixa, gente, não tem como, né, para falar uma gíria regional nossa aqui. Você usar essas técnicas realmente são métodos aí infalíveis para você aumentar as suas notas e ser aí, de repente, um aluno nota 10 em história, tá bom? Então o fichamento é isso, você vai criando, né, parágrafo por parágrafo da leitura de um texto, num livro didático, num material apostilado, ou mesmo quando você está assistindo uma videoaula. Então você vai anotando, né, e criando o seu próprio texto. Tá? Que você não vai nem precisar ficar relendo ele várias vezes, né? A técnica da decoreba é ficar relendo. Quantas vezes você leu ali? 20 vezes para fazer a prova. Para que isso? Se você tiver um entendimento, uma vez basta, é sério, tá? Usando essas técnicas, uma vez basta, tá? Depois que você já domina e pratica as técnicas, você não tem por que ficar lá gastando horas relendo a mesma coisa. Bom, para mim até uma perda de tempo, você ficar lendo e relendo o mesmo texto várias vezes, visando decorar para fazer uma prova, tá? Você poderia gastar esse tempo fazendo outras coisas, estudando outras coisas, né? Dedicando-se a outras matérias que você precisa para aquele momento, e se dedicando a momentos de lazer, etc, tá? Inúmeras coisas aí. Bom, a quarta dica é encontrar lógica nas informações. Muitas vezes você está estudando história e parece que nada faz sentido, tá? Você então precisa descobrir o sentido do que você está estudando, as causas, tá? Quem provocou o quê, tá? O contexto da época em que os fatos aconteceram. Eu sempre gosto de, quando vou trazer uma matéria nova, um conteúdo novo de história, falar do contexto histórico, o que estava acontecendo naquela parte do mundo e também em outras partes do mundo ao mesmo tempo que aquele fato. Então, por exemplo, nós vamos estudar a Revolução Industrial do século XVIII. O que estava acontecendo em outros lugares do mundo no século XVIII? Em meados do século XVIII, na mesma época em que ocorria a Revolução Industrial na Inglaterra. O que ocorria aqui na América, o que ocorria em outras regiões da Europa, o que ocorria na própria Inglaterra, tá? Então tem que fazer sentido, ok? O porquê, o que, quando, como, isso tudo tem que se unir para criar um sentido que vai, fixar aqui na nossa mente. E aquilo, depois que você aprende, você não esquecerá mais.
por anos e anos, você não se esquecerá mais, tá bom? Bem, o quinto, né, ou a quinta dica, melhor dizendo, tá chegando a sexta dica é inusitada, a gente falei para você. A quinta dica é você treinar por meio de exercícios. Faça testes, né? Especialmente você que é vestibulando, você que é aluno de ensino médio, faça testes e testes e testes e testes. Está cheio de testes na internet. Você que estuda aí em sistema de ensino com material apostilado, está cheio de testes aí que muita gente deixa sem fazer, muita gente não liga para aquilo, só faz se o professor exigir. Então faça os testes, depois confira o gabarito, vá observando seu desempenho, treine. Faça testes, faça questões discursivas, responda, escreva, depois você confira com os gabaritos oficiais para você ir observando seu desempenho e melhorando cada vez mais. E, por fim, a sexta dica para você melhorar ainda mais aí o seu desempenho no estudo de história. A sexta dica para você até passar a gostar de história, quem não gosta. Você não é obrigado a gostar, tá? Mas muitas vezes você acaba sendo obrigado a aprender. Mas como que eu vou aprender a gostar de história? Qual é a sexta dica infalível? É você aprender história assistindo filmes, séries e até jogando videogame. Sim, é possível se aprender muita história através de filmes, através de séries televisivas e até de jogos de videogame. Inclusive, se você achar legal que eu faça aí um vídeo dando dicas de filmes ou de séries ou de jogos, deixe aí nos comentários. Comente aí, ó, professor, eu queria ver, isso é legal, né? Um vídeo aí sobre filmes legais para se estudar história, ou alguma série legal, ou várias séries legais para se estudar história, ou até jogos para estudar história. Tem muito, gente, tem muito. Você pensa que não, mas tem muito. Olha o quanto, por exemplo, que dá para você aprender de renascimento cultural, né, ali na Europa, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, jogando a série de jogos Assassin's Creed, né? Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Brotherhood, Revelations. Você aprende muito, muito, porque você está ali no jogo convivendo, né? Dentro de Florença, dentro da Itália renascentista, outras regiões da Europa, passando aí pelo Renascimento também. Então, só esse exemplo, pensando aí em jogos, mas também, gente, filmes, quantos e quantos filmes sobre as guerras mundiais, ou ambientados no contexto da Guerra Fria, ou filmes acontecendo no período medieval, até filmes brasileiros da época do regime militar, e tantos exemplos que existem aí para que você aprenda história, inclusive tendo prazer, né? O prazer enquanto você assiste um filme ou joga algum jogo aí de videogame ou assiste uma série, se prende a uma série e aprende com ela, tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para passar, as 6 dicas infalíveis para você aprender mais sobre história. Valeu, até o nosso próximo vídeo.